Boa noite. Boa noite. Ibope e Datafolha divulgam novas pesquisas de intenção de voto. Nas duas sondagens, Dilma e Marina aparecem empatadas no primeiro turno. E a ex-senadora venceria no segundo turno se as eleições fossem hoje. Grevistas da USP protestam na Avenida Paulista contra a proposta de reajuste salarial oferecida pelo governo. E o Grêmio está expulso da Copa do Brasil pelo episódio com o goleiro Aranha. Funcionários da Universidade de São Paulo interditaram totalmente a Avenida Paulista. Os trabalhadores não querem a proposta de reajuste salarial de 5,2% oferecida pela universidade. O Conselho das Reitorias das Universidades Estaduais Paulistas manteve a proposta de reajuste de 5,2% nos salários dos funcionários. A nova proposta apenas antecipa o pagamento das parcelas que ontem estavam previstas para ser pagas em novembro e fevereiro. O grupo fez um ato durante toda esta quarta-feira. Os professores, funcionários e estudantes da USP se reuniram hoje logo cedo no campus, no Butantã, e seguiram em passeata até o MASP na Avenida Paulista, onde encontraram também representantes da Unesp e da Unicamp. De lá, o grupo de cerca de 600 pessoas desceu pela rua Itapeva, aqui no centro de São Paulo, onde fica o Conselho das Reitorias, e permaneceu por aqui desde as 4 horas da tarde, quando a reunião se iniciou, até quase 7 horas da noite, quando a reunião foi encerrada e o trânsito foi liberado. A candidata Marina Silva se encontrou com médicos na Universidade de São Paulo. Ela rebateu críticas tanto de Aécio Neves quanto de Dilma Rousseff. O candidato tucano Aécio Neves acusou Marina de plágio. 4 artigos do programa de governo do PSB reproduzem na íntegra o texto do Plano Nacional de Direitos Humanos, lançado em 2002 no governo Fernando Henrique. A campanha de Marina chamou a acusação de maliciosa. Alega que apenas incorporou ao programa as diretrizes do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, que também serviram de base para elaborar o plano do governo tucano. Fico imaginando se alguém vai inventar uma outra política econômica, porque a atual política econômica foi criada no governo do PSDB. Essa é uma visão pouco generosa em relação às conquistas da sociedade brasileira, que não podem ser fulanizadas. De manhã, Marina respondeu aos ataques da campanha petista. Disse que a presidente Dilma Rousseff quer ressuscitar o medo, quando sugere que haveria risco para a economia, caso ela, Marina, seja eleita. A presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, cumpriu a agenda em Minas Gerais. Ela admitiu que, caso reeleita, poderá fazer mudanças em sua equipe. Pela manhã, Dilma visitou a 8ª Olimpíada do Conhecimento em Belo Horizonte e falou com empresários da indústria. Dilma disse respeitar os questionamentos feitos pelo setor industrial sobre a atual política econômica do governo e afirmou que, se não tivesse tomado medidas para estimular o segmento industrial, como a implantação de programas de estímulo à indústria automobilística, a situação econômica poderia estar pior. Eu gostaria que o Brasil estivesse crescendo num ritmo muito mais acelerado. Imaginem o que aconteceria se nós não tivéssemos tomado essas medidas, que são medidas tanto que protegeram, eu acho, protegeram as nossas condições de ter um futuro que garanta uma expansão e uma qualificação da nossa indústria. Após o evento, a candidata do PT participou de uma carreata pelas ruas de Venda Nova, bairro da capital mineira. Dilma respondeu à afirmação de Marina, que a acusou de querer ressuscitar o medo na campanha. No horário eleitoral, o programa de Dilma comparou Marina aos ex-presidentes Jânio Quadros e Fernando Collor. Dilma respondeu que seu programa não disse que as pessoas citadas são iguais, mas que, se um presidente não tem número suficiente de deputados, nenhum projeto é aprovado. O candidato do PSDB, Aécio Neves, disse em entrevista à rádio CBN que a candidatura de Marina Silva possui contradições e que uma nova aventura não faria bem ao país.
Aécio deu a declaração ao ser questionado sobre o desempenho de Marina nas pesquisas eleitorais. A candidata do PSB disparou na corrida ao Palácio do Planalto e em simulações de segundo turno com Dilma Rousseff. Aparece como vencedora. Após a oficialização do nome de Marina, Aécio caiu nas pesquisas e vem aparecendo em terceiro lugar. A candidatura Marina tem as suas virtudes e eu as respeito, mas é uma candidatura que traz também um conjunto de contradições muito grandes. Ela fez toda a sua história política no PT. O Brasil não aguenta uma nova aventura, uma incerteza no seu horizonte. Depois, o candidato cumpriu a agenda de campanha na cidade de Santos, no litoral paulista, onde prometeu mudanças no setor portuário. E vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Dramaturgo e poeta alemão, Brecht recomendava distanciamento crítico para se perceber melhor o teatro e a realidade. Vamos a esse exercício. O PSB lançou nota sobre obscuros negócios em torno do jatinho que caiu e matou Eduardo Campos. Diz o PSB ser alheio às negociações. Em resumo, portanto, a culpa seria do morto, cuja santificação política precedeu e secundou a assunção de Marina. Aécio acusa: o plano de governo de Marina plagiou trechos do plano de governo de Fernando Henrique. É fato, 4 itens foram copiados na íntegra. A campanha de Marina diz que as acusações são maliciosas. A culpa deve ter sido do mordomo ou do estagiário, como foi no caso dos erros e recuos anteriores desse mesmo plano. Agripino Maia, aquele do DEM e coordenador-geral da campanha de Aécio, já vaza. Apoio da patota toda a Marina num segundo turno. E isso seria o novo. Já o programa de TV de Dilma sugere ser Marina um Jânio Quadros, que renunciou, ou Collor, que caiu em meio à podridão do seu governo. Jânio é citado nominalmente, mas Collor não, porque Collor hoje é aliado do governo Dilma. Para enfrentar o furacão Marina, diz a Folha de São Paulo, o governo promete apoio a projeto que dá ainda mais benefícios, inclusive tributários, às igrejas evangélicas. A Igreja Católica sempre teve tais benefícios, e isso no chamado Estado laico. Se verdadeiro o fato, em uma semana, 2-0 para os Malafaias. Raul Gil encontrou Levi Fidelix depois do debate e disse: gostei da sua apresentação. Vou te contratar para ser animador de auditório no meu programa. Candidatos franco-atiradores seguem atirando. Atiram com a mesma franqueza que tiveram PSDB e PT em outros tempos, quando eram franco-atiradores. Como pregava Brecht, distanciamento crítico, seja na comédia, na tragédia ou na farsa. Boa noite. A seguir, as pesquisas de intenção de voto para a presidência. Tanto o Ibope quanto o Datafolha revelam um empate técnico entre Dilma e Marina no primeiro turno. Até já. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu excluir o Grêmio da disputa da Copa do Brasil de 2014. A exclusão aconteceu por causa dos atos racistas de torcedores do clube contra o goleiro Aranha, do Santos, durante jogo em Porto Alegre no dia 28 de agosto. Multado por R$50 mil, mas não perdeu o mando de campo pelo ato discriminatório. A decisão não é definitiva. Ainda cabe recurso com novo julgamento em segunda instância a ser marcado em 15 dias. O quarteto de arbitragem também foi denunciado pela Procuradoria por não ter colocado o episódio relatado por Aranha na primeira versão da súmula. Wilton Pereira Sampaio acabou suspenso por 45 dias, enquanto os auxiliares pegaram um gancho de 30 dias. Voltamos a falar das eleições de 2014. A pesquisa Ibope, divulgada hoje, mostra Dilma e Marina praticamente empatadas no primeiro turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Candidata à reeleição, Dilma Rousseff, do PT, aparece com 37% das intenções de voto. Ela subiu 3 pontos em relação à última pesquisa. Marina Silva, do PSB, tem 33%. Ela também subiu 4 pontos. Elas estão tecnicamente empatadas, no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais.
Aécio Neves, do PSDB, vem em terceiro, com 15%. Ele caiu 4 pontos. Na simulação de segundo turno, de acordo com o Ibope, Marina venceria a eleição. Ela teria 46% dos votos, contra 39% de Dilma. Pastor Everaldo, do PSC, aparece com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%. Indecisos são 5%. A pesquisa foi feita entre domingo e ontem. Foram feitas 2.506 entrevistas em 175 municípios. E o Datafolha também divulgou pesquisa à presidência. Assim como no Ibope, Dilma e Marina estão empatadas. Dilma aparece com 35%, Marina com 34%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, elas estão tecnicamente empatadas em primeiro. Aécio Neves, do PSDB, aparece em terceiro, com 14%. Na simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, Marina venceria por 48% a 41%. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre Marina e Aécio. A candidata do PSB venceria por 56% a 28%. Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL e José Maria, do PSTU, têm 1% cada um. Brancos e nulos, 6%. Os que não sabem são 7%. O Datafolha viu 10.054 eleitores entre segunda e ontem. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã ainda pode chover, mas de forma fraca na capital. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. A instabilidade diminui, mas o céu continua com muitas nuvens. Essas nuvens se espalham por todas as regiões, mas há previsão de chuva apenas no Nordeste paulista. Já na faixa leste, que inclui a capital e o litoral, o céu fica nublado e há possibilidade de chuva fraca. A temperatura, que estava bem alta nos últimos dias, cai um pouco. No centro-oeste paulista, máxima de 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, máxima de 26 graus em Franca e de 27 em Barretos. E no leste do estado, máxima de 24 graus em Campinas. Amanhã aqui na capital pode garoar pela manhã e à noite, máxima de 22 graus. E tanto na sexta quanto no sábado, o tempo abre, o sol brilha forte e as máximas sobem para os 24 e 27 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Vem aí, Rony Fumo, todo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. O site da Gazeta está cheio de novidades. Confira em tvgazeta.com.br. Assista agora, todo seu.